Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar agora mais uma aula de inovação e empreendedorismo. Na verdade, é a nossa sexta aula, tá certo? Essa aula, ela é, de fato, muito importante. Não somente a aula, pessoal, como o trabalho que a gente vai começar a fazer hoje, ok? Então, tudo que vocês fizeram, a gente tá perto de completar aí um mês de aula. Esse primeiro mês é o mês assim do arranque, assim. A partir do momento que a gente consiga chegar daqui a 15 dias com esses mapas que vocês vão começar a preencher hoje, a gente já muda de patamar assim em relação ao conhecimento sobre o processo empreendedor e de abrir uma empresa, tá? E eu vou falar bastante sobre isso hoje aqui na aula. De fato, essa aula é muito importante, desde a primeira atividade que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma introdução aqui rápida, tenho somente 2, 3 slides para mostrar para vocês assim, da importância. Eu vou mostrar o browser aqui, a gente vai entrar na internet aqui, eu vou mostrar o YouTube para vocês aqui, para vocês entenderem, antes de começar a aula, a importância do que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Então, eu vou passar aqui para minha tela principal, tá? Aqui é a tela do curso, né? Então a gente, deixa eu passar aqui o slide. Então, o que é? Tá? A aula 6 é empatia gera resultado. Tá? Muitas pessoas assim confundem um pouco, não sabem o que é empatia, acham que empatia é tipo ir com a cara do outro, tem alguma simpatia por, não é, tá? Empatia é se colocar no lugar do outro. Tá? Então, essa parte aí de se colocar no lugar do outro, eu sempre falo que tanto para administração de empresas, quanto para empreendedorismo, quanto para a vida, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente faz o difícil exercício de sentir as alegrias, as tristezas, né? E o porquê que a outra pessoa, que é o nosso interlocutor, está, por exemplo, criando problema em determinada situação. Tá? Então, eu sempre que estou numa discussão com alguém, com qualquer pessoa, eu automaticamente, sem avisar para ela, eu faço o exercício de tentar me transportar para o lugar dela, para que eu possa entender, né, por que eu estou sendo inconveniente, qual é o problema que está havendo, o que é que eu estou gerando nela. Então, isso para o exercício da liderança, tá, em administração, é chave. E para o processo do empreendedorismo, ele decide o jogo. Por quê? Porque se a gente não fizer o exercício da empatia com o cliente, com o usuário, do que a gente está entregando, a gente não vai ter o resultado. Porque a empresa que a gente vai abrir, o negócio que a gente está fazendo, não é para satisfazer a nós mesmos. A gente precisa trabalhar o tempo inteiro de fato pensando no cliente, tá? A partir do momento que a gente não faz o exercício, que a gente cria, né, que a gente não entende esse processo de empatia como um processo essencial para o resultado, as coisas começam a se perder, tá? Então, é por isso, tá, que eu estou reforçando e eu coloquei aí as pessoas... Por que eu coloquei o título Empatia gera resultado? Porque as pessoas fazem pouco caso da palavra empatia, acha que é algum processo de autoajuda, algum processo diferente que estão tentando fazer, coach, sei lá. É preciso entender que, de fato, a empatia gera resultado. Então, dentro desse processo, existem metodologias, tá bom? Então, um negócio que eu quero combinar com vocês aqui hoje é assim. Hoje e durante o curso inteiro, existem diversos métodos, existem milhares de pessoas ensinando empreendedorismo por aí, no YouTube, Sebrae, na internet, enfim, eu conheço e eu já assisti aulas de vários lugares que ensinam muito bem, inclusive, o empreendedorismo, tá? Cada um com uma forma, cada um com um método. Então, eu estou muito longe de ser o melhor professor de empreendedorismo. No entanto, eu estudei bastante já o assunto. E o que é que eu vou pedir para vocês? Em relação a esse tema em específico, durante os próximos 3 meses, tá?
vocês vão encarar que eu sou o professor de vocês. Então, eu vou pedir a vocês para fazerem exatamente o que eu estou pedindo para vocês fazerem. As atividades exatamente como eu estou pedindo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque é muito comum, eu faço isso em alguns cursos que eu faço. Por exemplo, eu falar aqui, eu vou mostrar para vocês o mapa da empatia, o perfil do cliente, persona, proposta de valor, canvas da proposta de valor, que são as coisas principais da aula. Aí, alguém tem algum livro de empreendedorismo, ou vai para o YouTube e entra lá para ver uma pessoa construindo o mapa da empatia. Aí vai dizer assim, eita, mas o Seton ensinou um pouquinho diferente. Foi. Assim, existe esse risco, tá? Eu vou ensinar, e cada pessoa vai ensinar de uma forma. É isso que vocês precisam entender, tá? Que no empreendedorismo é um pouco diferente que no cálculo, por exemplo, ou na física, que lá tem alguns métodos que a gente tem necessariamente que usar aquele método, tá? Porque são coisas exatas. Empreendedorismo e administração não é engenharia, não é cálculo. Ou seja, o método, que é o meio para o resultado, ele importa. Mas o que importa mais do que o método é o resultado, tá? Então, daqui a algum tempo, quando vocês estiverem com a empresa de vocês funcionando, dando resultado, as pessoas não vão perguntar para vocês se vocês usaram o método do Seton, do Beltrano, do Cicrano, do Fulano. Não vão perguntar isso para vocês. E não vão perguntar para vocês se vocês fizeram ou não Canvas, qual foi o mapa da empatia que vocês usaram, se vocês definiram a persona. Não vão perguntar isso para vocês, a menos que seja alguém que esteja interessado em metodologias para o empreendedorismo. Aí sim, aí vocês podem falar, explicar, mostrar o método. Mas para o cliente, veja, para o cliente não faz a menor diferença como foi que a sua empresa foi montada para atendê-lo. Tá? Porque quando eu quero comprar alguma coisa, quando eu quero ir em algum lugar para ter algum serviço, eu não estou preocupado, gente, com qual foi o método, se ele fez um planejamento, se ele fez um plano de negócio. O que eu quero é ser bem atendido e sair com o meu serviço, o que eu fui lá para ter, bem feito. Pronto. O resto é meio. Tá? No entanto, vocês estão comigo numa disciplina de empreendedorismo dentro da universidade. E eu estudei vários métodos e construí uma forma típica minha de ensinar. Ela não é a melhor forma, mas eu vou pedir a vocês que se concentrem na minha forma durante 3 meses. Depois, quando terminar o curso, vocês vão dizer assim, valeu, Seton, aprendi bastante, mas agora eu vou aprender com fulaninho de tal, um outro método que é melhor que o seu. Eu inclusive indico pessoas que vão dar uma aula melhor do que a minha, de repente, de mapa da empatia ou de proposta de valor. Isso é pouco relevante, gente. O que é relevante é vocês aprenderem. E como eu sei porque eu já passei pela pele de vocês, eu sei que vocês fazem várias disciplinas, não é só essa. Ou seja, para fazer o trabalho no prazo, que a data é hoje, eu sei que dá trabalho, tá? Eu sei que apesar da matéria ser eletiva, tá? Ela não é feita de qualquer jeito, não. Eu vou cobrar o trabalho nas datas, eu vou cobrar tudo certinho, porque existe um caminho importante que eu estou construindo junto com vocês, tá? Então, qual é o recado principal? Leiam livros, vejam os outros métodos, mas aqui nessa disciplina, façam e confiem em mim. Tá? Confie em mim. Confie no que eu estou falando, no que eu estou dizendo para fazer, tá? De forma geral que eu estou dizendo. Eu não estou falando da empresa específica, do negócio específico que cada um de vocês vai criar. Porque sobre o que cada um de vocês vai criar, por exemplo, os boards que vocês já fizeram, vocês sabem muito mais sobre o board que vocês fizeram do que eu. O que eu estou colocando para vocês é assim, quando eu disser, vamos fazer o mapa da empatia, esse aqui, dessa forma. Aí vocês seguem esse dessa forma. Tá? Para a gente poder uniformizar
e entender depois. Olha, eu tenho Canvas meu, que eu uso. Eu aprendi alguns e eu uso o meu específico. Só que isso é depois que eu já souber o básico e souber bem um. Então, vamos aprender isso comigo agora, tá? E focar no método que eu estou ensinando para, na sequência, vocês estarem pegarem o método que quiserem, assistirem. Vocês vão assistir outros cursos na via de empreendedorismo, não vai ser o primeiro, tá? Mas aqui, vocês precisam, de fato, levar o curso também muito a sério, tá? Porque eu fiquei pensando um pouco no que eu falei na aula passada, né? Que o meu objetivo com vocês é ensinar, de fato tá? Mas pode sim, é completamente viável vocês em 3 meses comigo aqui neste curso sair com um projeto, um planejamento de uma empresa séria montado, certo? Então eu fiquei pensando depois da aula, disse, cara, será que eu devia ter dito aquilo, né? Eu conversei um pouquinho até com o Gabriel na noite da aula, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso depois. É por isso que eu estou reforçando isso aqui agora com vocês, tá? Além desses itens, a gente vai fazer um trabalho no board hoje e vai para a definição da atividade 4. A gente está começando hoje, a gente encerrou na aula passada e com a atividade da aula passada, a gente encerrou o módulo 1, que eram os primeiros passos. Agora a gente entra nessa etapa aí de descoberta e ideação, tá? Esses módulos, pessoal, eles são dessa forma porque eu entendi que essa forma, que inclusive é uma forma muito parecida com um documento que eu estudei bastante do Sebrae, eles separam lá em 4 etapas, tem outras pessoas outros lugares que trabalham, separam em 5, 6, 7 etapas. O importante é o resultado no final, tá? Então, esse módulo de descoberta e ideação é o módulo que a gente está começando hoje. No entanto, eu acabei tendo, pessoal, com vocês aqui, aí no Miro, um feedback muito além do que eu esperava, tá? Não o feedback de vocês falarem que o curso está bom, nada disso. Um feedback em termos de resultado. Eu não esperava, por exemplo, que as coisas no curso da gente fossem funcionar tão bem. Por exemplo, eu arrisquei o uso do Miro com vocês na primeira aula, tá? E assim, na primeira aula, a gente teve muita dificuldade. E depois que vocês se empenharam e vocês foram para dentro do board e vocês compraram a ideia do Miro comigo, vocês andaram muito mais rápido do que eu esperava. De modo que o que a gente está fazendo hoje já é até um passinho além da ideação. A gente está fazendo já modelagem de negócio, que na verdade é o princípio do módulo 3. Tá? Então eu queria deixar isso claro para vocês, assim também para também agradecer a vocês e fazer esse elogio, né? Porque de fato o resultado dos trabalhos que a gente fez para mim foram excelentes. Eu não esperava. Eu fiz um planejamento de curso de forma que que vocês fossem ter mais dificuldade em acompanhar as coisas que eu estou falando, e não está sendo assim, tá? Então eu sei que vão ter pessoas aqui que vão ter dificuldade, que têm dificuldade, que já me procuraram, e essas pessoas que têm dificuldade de tecnologia vão ter 0 problema no final da disciplina. Não tem problema nenhum, por exemplo, não tem o celular, assiste aula pelo celular, é difícil de manipular no Miro. Não sabe usar tecnologia, tem muita dificuldade, não tem problema. Vale um caderno, estou sem um caderno aqui, mas vale um caderno, tá certo? Pegar e olha a tela do Canvas, escreve num caderno, numa folha de papel solta, avulsa, tá? Escreve a folha de papel, faz a primeira atividade, faz a segunda, faz a terceira, printa e manda para mim por e-mail, pelo WhatsApp. Ninguém vai perder nada, porque não sei tecnologia, porque não tenho acesso, estou com celular. Eu vou aceitar os trabalhos, né, feitos em qualquer tipo de papel, tá? O papel chegou em mim, eu vou corrigir, tá? E vou olhar o conteúdo, certo? E vou dar uma nota equivalente, vamos dizer assim, a quem está super versátil no Miro, tá? Então, relaxem um pouco em relação à facilidade no uso da tecnologia. Não é o objetivo. O objetivo, claro, vocês acabam aprendendo a usar a tecnologia, mas o meu objetivo é ensinar o conteúdo de empreendedorismo para vocês.
Ok? Pessoal, tá claro para todo mundo aí? Claro? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tem alguma questão que quer levantar? Podem participar, tá, pessoal? Tem um chat aqui, abertinho aqui, e tem também o microfone que vocês podem ficar à vontade para abrir aí e falar. Claro, valeu, Gabriela aí, obrigado pelo feedback. É bom eu ter o feedback, certo, pessoal? Porque não é fácil dar uma aula sem olhar para a cara de vocês assim. É um monte de nome aqui, não tem nem a foto de vocês aqui no Zoom. E eu tenho que falar como se tivesse assim a sala cheia, né? E tá, né? Tem bastante gente aqui. É um exercício diferente. Então, mais uma vez, né? Empatia gera resultado, aí a aula 6. Então, o mapa da empatia é o canvas da proposta de valor. E essa frasezinha que está aí, essa frasezinha assim, pode printar. O outro é a razão do seu empreendimento. Tá até eu tô vendo que tem uma falha ali na escrita, mas o outro é a razão do seu empreendimento. Você não está montando um negócio para você. Você está montando um negócio para o cliente. Tá? Essa é o mote principal da aula. Quem entender isso e vivenciar isso no dia a dia, tá? Quando se dirigir à empresa, não vai se dirigir à empresa para se satisfazer apenas. Vai se dirigir à empresa para atender a todo cliente que aparecer nela. Vai ter cliente chato, vai ter gente que vai gerar problema, vai ter, porque a coisa não é simples. Tá? Eu digo isso desde o começo. Empreendedorismo é trabalho duro, é difícil. Não vou fazer o discurso aqui de empreendedorismo de palco. Vamos lá, pessoal, vai que dá, que é isso mesmo. Não é. É osso, tá certo? É osso. Só que a gente está trabalhando e a gente estuda para que as coisas aconteçam de uma forma um pouco mais fácil, tá? Mas pensar sempre nisso, que o outro é a razão do empreendimento. Então, uma outra coisa, assim, que também dos feedbacks que eu vou recebendo das pessoas, assim, né? Desde 2011, na verdade, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, né, do Estado, eu mergulhei no mundo do empreendedorismo, tá? Foram vários eventos de Startup Weekend, Demo Day, um monte de amigos hoje que eu tenho que têm startups, que trabalham com isso, investidor e tudo. E durante essa jornada, que já tem aí, foi em 2011 isso começou, já tem 10 anos já, tá? Eu ouvi de tudo, tá? Eu ouvi, por exemplo, coisas do tipo: Seton, canvas, post-it colorido, construir a persona, empatia. Isso não é empreendedorismo, não. Empreendedorismo é abrir a empresa, é montar o negócio, é fazer acontecer, tá? Rapaz, e a resposta que eu tenho para isso, assim, depois de algum tempo de estudo e experiência, né? E depois de ter estudado alguns livros do MIT, de Harvard, de ter visto vários cursos na internet que eu já fiz, né? O que eu tenho para dizer é isso que está aqui, ó. Canvas, post-it colorido e persona gera planilha e resultado. Vai ter, como em tudo na vida, tem as pessoas que acreditam nisso e tem as pessoas que não acreditam, e tá tudo bem. O cara que monta uma empresa sem fazer planejamento de nada, sem montar essas coisinhas assim que aparentemente são até meio bobas, né? Não, fica colocando post-it, ele tá brincando no Miro. Só que vocês vão ver comigo aqui, e vocês são engenheiros, tá? Vocês trabalham, eu tô dando, é até muito fácil para mim, assim, vamos dizer assim, ensinar empreendedorismo para engenharia, porque tem um módulo do curso que é assim: vamos às contas. Então, aqui no curso comigo, esse post-it colorido que vocês estão botando no mapa da empatia, que vocês vão colocar aí, vai virar uma linha numa planilha, e uma linha na planilha gera recurso que você vai ter que gastar na hora que for abrir a empresa, tá? Então, não é assim para fazer postagem na internet e ganhar curtida e achar que é bonitinho, não. É porque fazer isso é uma técnica de planejamento. É uma técnica que está sendo muito usada em modelagem de negócios. As pessoas que estão acreditando nisso estão avançando, certo? Porque eu estou vendo várias empresas que se planejaram, que fizeram assim a coisa assim, by the book, andando bem, tá? E as pessoas que disseram: não, tem que fazer acontecer, vai ali, compra, vai, faz, abre, bota, vende, vai dar certo? Vai, pode dar certo, só que aí vai fazendo o ajuste no meio do caminho e não planejando antes. Ou seja, vocês estão fazendo um curso comigo, assim, é até bom, né? Porque a gente não tem muito compromisso, né? É uma disciplina eletiva de empreendedorismo na universidade.
que vai valer para vocês no caminho da formatura? Mas de repente, uma atenção a mais a ela, vocês saem com um projeto de uma empresa que depois não vai dar tempo para fazer, tá certo? A vida, depois que a gente se forma, fica difícil. Difícil, porque tem um monte de outras coisas para fazer. Não vai facilitar porque as matérias acabaram, não. Vai piorar. Porque aumenta a responsabilidade, enfim. Em relação a tempo, aumenta, vai ser mais difícil. Então, aproveitem cada aula, aproveitem cada atividade, principalmente as atividades, porque gera resultado. Tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho do porquê agora, a gente vai construir a persona, a gente vai fazer o mapa da empatia, vamos fazer essas brincadeiras todas, tá? Mas antes de fazer essas brincadeiras, eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa que vocês já sentem isso no dia a dia. Eu separei uma tela aqui para vocês, ó. Eu abri aqui a minha tela com três browsers, né? 3 navegadores diferentes, tá? Aí é um pouquinho de tecnologia que, como eu uso e trabalho com isso o tempo todo, quando a gente chegar na parte de marketing digital, que eu mostrar para vocês um pouco sobre automação de marketing digital, vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando agora, tá? Eu vou aqui para uma outra tela e vocês podem até fazer esse exercício também aí depois para testar e ver como... Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a dizer, rapaz, eu não acredito não que é assim, mas é. Deixa eu mostrar aqui o que é. Ó. Deixa eu ir aqui para a tela da TV. Vocês estão vendo aí agora? Eu estou aqui, e tem 3 browsers aqui. Tem nesse aqui, tá? Nesse aqui que eu estou mexendo, ó, tem o Chrome, tá? E eu entrei youtube.com, tá certo? Eu entrei youtube.com. Esse outro aqui tem o Microsoft Edge, tá? Que é o da Microsoft. O browser da Microsoft. Eu também entrei em youtube.com. E tem esse outro aqui, que é o browser do Mac, que é o Safari. Tem outros, tem o Firefox, tem outros. Eu também entrei no youtube.com. Aí, o que é que vocês vão ver aqui? Eu vou começar pelo do Chrome, tá? Então, ó, tudo que tá aí, principalmente nessa parte superior do YouTube, são coisas direcionadas para mim, tá? Por quê? Eu vou explicar até por quê, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, cover, Obladi Obladá, né? Sabe o que é isso aqui? Meu filho, eu tenho um filho, o Theo, de 3 anos. Ele adora música, adora Beatles, ele escutando Beatles o tempo todo. Então ele entra aqui, aí eu tenho que tocar com ele aqui, eu tenho que botar as músicas. Então, o meu gosto aqui, na verdade, o que está aparecendo para mim, o YouTube sabe que o professor Eduardo Seton gosta de música, tá? Então, o que é que ele está oferecendo para mim? Ele está colocando aqui, ó, várias músicas, tá? Jornada da alimentação aqui, Sebrae, porque eu entro muito em coisas de Sebrae, tá? Aí aqui embaixo tem, ó, mais música, né? E aqui tem teleprompter no celular, tá? Esse aqui é o Michael Oliveira, que é um cara muito bom, que eu já fiz curso com ele de como gravar. Então, são as coisas que eu uso. Então, eu montei aqui um estúdiozinho aqui, né, no meu quarto e aprendi com esse cara aí algumas coisas. Ou seja, tudo que aparece aqui, pessoal, é específico para mim, certo? Ou seja, o YouTube sabe que um dos clientes dele, que sou eu, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Então, ele está entregando para mim um conteúdo que de fato eu gosto, tá? Aí aqui embaixo tem as últimas notícias, né? Aí tem aqui o que está acontecendo de importante no mundo, né? E aqui embaixo, veja, ele volta com mais coisas que eu gosto, que eu uso, que eu pesquiso, tá aqui, ó. Microfone, lapela sem fio, música, John Mayer, enfim. Tudo direcionado para mim. Então, eu vou chegar já a pergunta que eu quero responder para vocês é a seguinte: construir a persona serve para alguma coisa? Tá? Aí vocês vão entender que sim. Porque uma persona bem construída, na hora que vocês forem fazer a publicidade, um marketing digital, pagar um patrocínio na internet,
para que vocês saiam no Instagram, no Facebook, que a empresa de vocês saia, o negócio, o e-commerce ou o infoproduto, se vocês entenderem quem é a persona de vocês, vocês vão gastar menos dinheiro com patrocínio na internet. Vocês vão entregar menos dinheiro para Google, Facebook, Instagram, LinkedIn Ads. Por quê? Porque vocês sabem para quem você quer entregar o conteúdo de vocês. Então, construir a persona não é uma balelazinha assim de empreendedorismo, não. É você saber exatamente quem é o seu cliente e você ter o processo de empatia com ele, muda o jogo e gera economia, tá? Mas veja só um detalhe, que coisa engraçada aqui. Aí eu abro o mesmo youtube.com no Edge, no Microsoft Edge, no mesmo computador, tá? É o mesmo computador, ou seja, as informações que estão aqui nesse computador são iguais. No entanto, perceba que o Microsoft Edge me mostra outras coisas no mesmo YouTube, tá? Então tá aqui, ó, o que é que ele está mostrando para mim? Dashboard no Google, que eu procuro também, né? Música, futebol. Assim, para mim, esse aqui, né? Esse browser aqui tem Cebolinha aqui, que meus filhos entram, né? Veja, esse browser aqui, ele não tá tão otimizado para mim, no meu modo de ver, em relação aos meus gostos, as coisas que eu de fato entro, como tal do Google. Isso tem explicação, tá? Mas a explicação vocês vão entender lá no Marketing Digital. Não estou aqui para explicar isso agora, tá? Aí eu vou aqui pro Safari, tá? E ele mostra, veja, o mesmo youtube.com, eu tô tendo 3 resultados diferentes. Se eu entrar no celular, aí aparece para mim coisas diferentes. Porque tem a ver com o dispositivo, tem a ver com o browser que você está usando, mas nos três eles tentam interpretar, usar inteligência artificial. Eles usam inteligência artificial. Essas coisas hoje, elas são usadas diariamente. Não é uma coisa para o futuro, não. É uma coisa que já está acontecendo e a gente já compra coisas. A gente já é induzido a comprar por algoritmos de inteligência artificial, por gestão de tráfego, por inteligência em cima de dados que as pessoas têm nossas. O próprio YouTube, Google, enfim. Então, eu tenho a impressão, né, de que essa automação do que você vai fazer justifica a criação, a definição da persona. Quem é a persona? Né? Quem é o cliente ideal para o meu negócio? Tá? Então eu vou voltar agora para a minha tela principal aqui, eu vou voltar aqui para a tela principal e a gente vai mergulhar aqui. Deixa eu abrir agora aqui eu vou abrir aqui agora o Miro, tá? Porque vocês vão agora fazer uma atividade comigo que, à medida que vocês forem fazendo essa atividade, e quando vocês chegarem comigo lá no Marketing Digital, que eu começar a explicar, vocês vão perguntar para mim: Seton, você falou que a persona era fundamental aqui. Aonde é que a gente está usando? Pode me cobrar lá na frente aonde que vocês vão usar a persona no Marketing Digital. Vocês receberam, né? Eu fiz até um teste, veja que eu estou fazendo coisas aqui, eu estou testando coisas, eu estou testando automação, inclusive, automação de marketing com vocês. Vocês receberam, quando vocês se inscreveram, todos vocês receberam um e-mail automático meu. Não foi isso? Todo mundo não recebeu um e-mail automático? Sim. Sabe o que é aquilo? Uma ferramenta de automação de e-mail marketing que eu uso. Então, quando a gente chegar na aula de marketing, de automação de marketing lá na frente, eu vou abrir a minha ferramenta de e-mail, aquela ferramenta que eu mandei e-mail para vocês entenderem como funciona uma ferramenta de e-mail marketing que eu estou usando com vocês. Tá? Então, quando eu fiz aquele e-mail teve o objetivo, claro, de dar as boas-vindas a vocês, de criar uma lista, mas teve também o sentido de mostrar para vocês, lá na aula de marketing, de automação e marketing, como é que as coisas funcionam. Tá? Porque eu vou mostrar exatamente aqui como que funciona
o marketing digital, como funciona a gestão de tráfego. Tem vários caras muito bons, já falei aqui várias vezes do Pedro Sobral. Ele tem uma live, eu sou da comunidade dele assim no Facebook, eu faço o curso com ele. Vocês podem assistir uma live dele de terça-feira, 3 horas da tarde, claro, se não tiver aula, né? Se tiver, até entra lá que a live está disponível lá. Assiste somente uma. Tem ele, tem o Thiago Tesman, tem outros caras, eu vou colocar como indicação esses caras, que eles trabalham exclusivamente com gestão de tráfego. Que aí vocês vão entender exatamente, né, por que uma persona é tão importante. Então eu vou abrir aqui vamos lá para o nosso board, está todo mundo lá já, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Eu estou abrindo aqui, eita, não mudei aqui a tela, deixa eu mudar aqui. Pronto, agora eu mudei. Agora tá sob controle aqui. Então, estou aqui com o Miro aberto, tá? Todo mundo, assim, quem clicar na minha cara aí em cima, né? Aqui em cima, vai chegar na mesma ferramenta que eu tô. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Tem o que é uma buyer persona, tá? Descubra o que é uma buyer persona, como conduzir estudos, pesquisas e entrevistas para construir a sua. Então, esse site é o site do HubSpot, tá? O HubSpot é uma das grandes empresas, assim, é uma empresa internacional, inclusive, tem ponto focal no Brasil. Então, eu uso muito o marketing de conteúdo deles para aprender. Então, é uma indicação que eu estou fazendo e eu escolhi essa ferramenta para a gente usar na disciplina. Ah, Seton, tem alguma coisa? Por que o da HubSpot? Vai ter outras, gente. É aquela coisa que eu falei no começo da aula. Método, cada empresa tem o seu, cada um tem o seu. A forma de ensinar empreendedorismo, cada um tem o seu. A forma de ensinar, de construir a persona, cada um tem o seu. Importa usar pelo menos um para fazer a coisa minimamente direito, tá? Então, vocês vão clicar. Podem clicar aí, pessoal, aqui em Saiba Mais, ó. A gente vai fazer a primeira parte, a gente vai clicar em Saiba Mais e a gente vai fazer o cadastro, o registro que ele pedir, tá? Eu já fiz isso. Vocês podem entrar aí no computador de vocês aqui no Saiba Mais e vão lendo o que está acontecendo. Depois que vocês terminarem isso vai demorar aí, sei lá, uns 5 minutos, já devem estar fazendo. Vai ter aqui, a gente vai entrar aqui, ó, construa minha persona. E aí, cada um de vocês, tá? Para construir a persona, tem que usar a ideia de um negócio, tá? Então, percebam o seguinte, antes de passar por aqui, eu preciso mostrar isso aqui, tá? Essa sequência aqui, pessoal, todo mundo aqui para esse quadro comigo agora, tá? Para entenderem exatamente o que tem que fazer. Eu prometo que depois que eu liberar vocês assim para trabalhar, eu deixo vocês em paz. Agora não precisa tirar o quadro aqui do lugar, senão eu me perco. Ó, passo 1, tá? Preencher, se já não estiver preenchido o quadro da atividade 3, tá? Com a nova equipe. Tá certo? Isso desculpa, pessoal. Isso aqui na verdade é a atividade, né? Deixa eu ver aqui. Isso é a atividade. Eu acho que eu passei aqui uma outra coisa, é isso aqui mesmo, desculpa. Voltando, recapitulando aqui, errei aqui, mas vamos voltar. O passo 1 é esse aqui, acessar o site da HubSpot. O passo 2 é entender o que é uma buyer persona, que vocês vão entender agora. O passo 3, isso é o passo a passo da aula, tá? Definir a buyer persona utilizando a ferramenta do site. Que ferramenta? É essa que está aqui, ó. Construa minha persona, tá? Só que, e o passo 4 vai ser entender a ideia central do mapa de empatia e do canvas de proposta de valor. Tá? Se a gente não conseguir chegar no passo 4 pelo tempo, não tem problema. Eu continuo isso na aula na próxima aula. O importante é a gente ter essa buyer persona definida. Só que para isso, pessoal, eu falei para vocês que até hoje, né, vocês iam trabalhar naqueles grupos que a gente montou até agora. Tá? Então, os grupos... Isso vai ser feito pelos grupos, tá? Construa minha persona. Eu coloquei aqui como exemplo, né, como modelo, ó, o grupo do Gabriel, Thalia, Chayane e Lisandra. E como eles apresentaram na aula passada, eu peguei o exemplo deles, tá? Então, percebam o seguinte.
aqui vai a minha explicação agora. Perceba o seguinte. Eles pensaram nas habilidades que eles têm e no problema de alguém, tá? Então, o que está nesse quadro vermelho aqui de cima deles é o problema de outra pessoa, do cliente. Então, eles colocaram aí dificuldade de formar novos hábitos, eles já pensaram num problema de alguém, só que eles não pensaram tão bem nesse alguém. É o que a gente vai fazer agora, tá? Então, agora a gente vai tentar, vai chegar na idade, qual é a idade do meu cliente, da minha persona, quais são os dados demográficos dela, qual é a condição social, todas as informações que a gente, quanto mais perto a gente chegar, mais próximo a gente vai estar de fazer um negócio, de construir um negócio assertivo, tá? Então, é importantíssimo essa parte do quadro para todos vocês. Então, cada um de vocês podem até fazer separado. Eu não vou colocar vocês em grupo aqui, não. Cada um vai pegar o quadro da sua equipe, tá? E tentar construir uma persona individualmente. Tá certo? Usando o sistema. Porque se eu for dividir vocês em grupo agora, vai criar um problema que eu não quero criar agora. Para a gente poder terminar a atividade. Então, por exemplo, o Gabriel vai entrar na Buyer Persona, na ferramenta, e vai construir a Buyer Persona para ele deste grupo. A Chayane, a Thalia, a Elisandra vão fazer a mesma coisa, não em grupo. Vão entrar, olhar para isso aqui, que é esse trabalho conjunto, e cada um de vocês vai construir uma Buyer Persona. Vai ter um resultado, vocês vão chegar no final com um resultado. E aí vocês vão me mostrar o resultado, cada um me mostra o resultado. Pode ser até que as 4 personas desse grupo sejam ligeiramente diferentes. Cada um pode ter pensado num tipo de pessoa, tá? Aí é bom que a gente vai fazer esse teste agora. Todo mundo entendeu, pessoal? O que que... Oi. Ô, professor, quando eu estou fazendo o cadastro lá no site que o senhor pediu, aí ele pede um site da minha empresa e não passa sem essa informação. E eu acho que, assim, tenta colocar um site qualquer ou deixar em branco. Ele exige esse site? Ele exige o site? Exige, não dá para deixar em branco, não. Mas eu vou colocar qualquer um aqui e ver se vai. Tenta colocar qualquer um aí e ver se vai. Eu acho que vai funcionar. Porque, na verdade, eles acabam fazendo Quando vocês fazem esse cadastro, é até bom explicar isso para vocês. É o seguinte, pessoal, quando vocês fazem o cadastro, quando vocês fizeram um cadastro no meu site, se vocês fizerem um cadastro aí, vocês entram na lista de e-mail marketing da empresa. A partir desse cadastro que vocês vão fazer, vocês vão receber e-mails desta empresa oferecendo serviço para vocês, tá? Esse tipo de coisa, eu já estou orientando vocês a fazerem na empresa de vocês. Criar uma espécie de um cadastro para você receber o e-mail de quem é seu potencial cliente, tá? Em tese, nós todos que estamos estudando empreendedorismo e que estamos com a ideia de montar um negócio, a gente é um potencial cliente da HubSpot. É a única? Não, tem várias outras. Não estou fazendo propaganda aqui, nada, mas é uma que eu peguei para que a gente possa praticar ou fazer esse exercício, tá? Conseguiu aí? Vocês conseguiram, pessoal? Alguém teve dificuldade? Conseguiram? Receberam um e-mail de volta? Se tiverem alguma dificuldade, se a gente não conseguir, a gente pode ver outra ferramenta também, não tem problema. Eu não fechei esse processo aqui comigo antes de vir para a aula. Tá? Então, vão construindo isso aí. Esse quadro aqui do que vocês vão fazer na sequência, eu vou deixar para o final para não confundir. No final da aula a gente vai para a atividade, que é o próximo passo. Tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer também, tá? Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou tentar aqui também em 5, 10 minutos construir entrar no site, fazer o registro. Eu vou entrar com o dado do meu site, tá? E vou construir uma persona para mim aqui junto com vocês. Se vocês não conseguirem, eu vou construindo aqui e vocês vão vendo o que eu estou fazendo. Tá bom?
Deixa eu abrir aqui o chat, que eu me perdi. Eu não estou vendo aqui o chat aqui de vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. Acontece isso sistematicamente aqui nessas telas. Eu me perco. Deixa eu ver aqui onde é que está o chat. Enfim, deixa eu... Vou clicar aqui nesse link agora, Ctrl C. Eu vou até sair um pouquinho aqui do Miro. Eu vou trazer o Chrome para cá, que é o... Preferencialmente, pessoal, já estou recomendando para vocês, tá? Preferencialmente, usem como navegador o Google Chrome, tá? Ele é muito mais, vamos dizer assim... ele é muito mais versátil quando a gente está trabalhando com marketing digital. E aí, a explicação técnica disso eu dou mais adiante. Então, eu uso aqui, por exemplo, sempre o Google Chrome. Tá? Deixa eu colocar aqui, entrar no link aqui. Então, o meu Google Chrome é todo customizado. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, tem várias coisas que eu vou ensinar um pouco desses plugins para vocês aqui. Quando a gente chegar lá na aula de marketing digital, tá? Então eu vou entrar aqui, ó, saiba mais o que é uma buyer persona. Então vocês estão acompanhando comigo aí, eu estou fazendo aqui o que eu pedi para vocês fazerem, né? Tá aparecendo aqui, ó, o meu zoom tá aqui, agora consegui clicar aqui. Recebi sim, também enviei e-mail, tá claro. Professor, você poderia explicar de novo a diferença entre público-alvo e persona? Excelente pergunta. Na verdade, eu não expliquei o público-alvo, mas eu vou explicar agora na pergunta da Thalia. Pessoal, é o seguinte. Público-alvo, tá? Público-alvo é um segmento. Por exemplo, você vai pegar... o meu negócio é feito para pessoas entre 25 e 35 anos, por exemplo. Tá? A minha persona é uma pessoa típica dentro do meu público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de um público muito mais geral. Tá certo? A gente vai estudar quando a gente... Para que serve, e é importante a gente entender o público-alvo. A gente vai precisar fazer algumas análises, análise de mercado, sobre o nosso público-alvo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai criar Vamos supor que a gente vai criar um negócio que é focado aqui em Alagoas, por exemplo, tá? Então, é um e-commerce e o meu público-alvo é o público que fica entre 25 e 35 anos, é essa faixa etária. Ele é majoritariamente feminino ou masculino ou atende indistintamente o pessoal, e a gente consegue chegar com o público-alvo, Thalia, a gente consegue chegar numa estimativa usando dados, por exemplo, de IBGE, de dados, de qual é o tamanho do meu público-alvo. Tá? Por exemplo, Alagoas tem Maceió tem cerca de 1 milhão de habitantes, tá? Alagoas tem cerca de 3 milhões. Eu estou desatualizado desse número, mas é mais ou menos isso. Então, se Maceió tem 1 milhão de habitantes, depois que você definir o seu público-alvo, você vai conseguir chegar deste 1 milhão de pessoas que tem em Maceió. Quantas pessoas tem que potencialmente são o meu público-alvo? Aí você vai chegar aí num número, por exemplo, sei lá, 50 mil pessoas, tem 50 mil pessoas, tem 200 mil pessoas. A partir desses 50 mil pessoas, 200 mil pessoas, você vai dizer assim, eu vou atender a esse público, mas eu não consigo atender a todo mundo, porque o mercado, eu tenho concorrentes. Então, eu vou atender o quê? Eu vou atender 1% ou 0,5% desse mercado. 0,5% desse mercado, se eu atender 0,5%, a gente vai conseguir fazer, Thalia, uma estimativa quando a gente for para a planilha.
Entendeu? Tá claro para você? O público-alvo, qual é a importância de se conhecer um público-alvo? É importante também para o marketing digital, porque quando a gente vai fazer uma campanha, a gente olha para o público-alvo também. Às vezes a gente até amplia um pouquinho mais além do nosso público-alvo. Mas por que a persona é importante? A persona é importante porque quando a gente está construindo um produto, a gente está pensando na persona. Eu vou dar um exemplo bem típico para vocês, assim, porque para tudo na vida a gente tem que ter a empatia e a gente precisa saber para quem a gente está falando. Por exemplo, eu sou convidado para dar palestras para públicos diferentes, tá? Então, eu sei exatamente, por exemplo, a faixa etária de vocês. Eu conheço relativamente bem vocês, porque eu sou professor da UFAL já há muitos anos e eu entendo qual é o meu público na universidade. Então, na hora que eu vou dar empreendedorismo para vocês, este curso, por exemplo, ele é pensado para vocês. Se eu for dar um curso de empreendedorismo para empresários, eu vou fazer um curso completamente diferente. Por que o curso vai ser completamente diferente? Porque eu estou entregando um produto para outra pessoa, para outro público. Então, quando a gente está desenhando um produto ou até uma palestra, escrever um livro, é muito importante você ter até... isso que eu vou falar parece até simpatia, mas tem gente que tem um boneco que representa a persona. A persona, ela tem nome. Por exemplo, a minha persona é o João, que tem 35 anos, que é formado. Então, quando eu estou fazendo essa definição da persona, do jeito que eu estou fazendo para você agora, eu estou segmentando muito o meu público e as pessoas não têm a noção. As pessoas acham assim, quando abre o negócio, quer vender logo para todo mundo. Tá? Não, porque o meu negócio é para todo mundo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Pode ser até que consiga no futuro. Mas quando você define especificamente quem é o seu cliente, quem é a persona, e se você fizer isso com precisão, você vai dar uma palestra. Se o seu produto for uma palestra, você vai dar uma super palestra para uma pessoa de 25 anos. Se a palestra for para esse público. Se você for falar para um público de 50, a palestra é outra palestra, tá? Da minha experiência, essas experiências são muito boas, né? Eu participei, pessoal, a pergunta da Thalia é bem legal, assim. Eu sei que vocês estão fazendo a tarefa e estão me ouvindo, né? Eu espero que estejam fazendo isso também. E eu vou continuar falando. O ano passado, eu fiz uma imersão que foi muito legal na Editora Gente, tá? Eu tenho como objetivo publicar um livro através da Editora Gente. E aí eu fiz uma imersão com eles. E aí nessa imersão, tinha lá, a minha turma tinha cerca de 30 pessoas, mais ou menos, tá? E foi toda online a imersão. E eu fiz uma série de exercícios, inclusive alguns exercícios que eu fiz nessa imersão, eu aprimorei, eu faço eles, por exemplo, na disciplina de administração, até com vocês, uma parte disso também, porque tem muito exercício de empreendedorismo. Onde eu mandei alguns textos, vê que coisa legal, né? Eu mandei alguns textos para eles que eu escrevi e pela experiência, vamos dizer assim, comercial deles, eles olharam para o meu texto e disseram assim: Seton, o seu público-alvo ideal, a faixa etária não é a que você está pensando. A gente acredita que o seu público-alvo deve ficar na faixa entre 35 e 45 anos. Ela até brincou, a Roseli até brincou comigo, ela disse assim: a gente sabe da sua paixão por jovem, pela questão da universidade e tudo, mas escreva ou desenvolva produtos para faixa etária entre 35 e 45 anos, que esse é um público que vai entender o que você escreve melhor, que é a linguagem que você fala. Eu fiquei bem confuso nesse momento, mas depois eu comecei a pensar, né? Eu já coloquei. A pessoa que estava... Alguém falou aqui que o João Vitor está tentando entrar. Eu já coloquei aqui o João Vitor lá dentro.
Então, veja que muda tudo, entendeu? Quando você vai... Ela fez até um exercício também lá durante a imersão. Tinha pessoas, por exemplo, tinham algumas mulheres participando da imersão, né? E as mulheres queriam escrever para mulheres, né? E ela deu até o exemplo, ela fez, quando você escreve um livro para uma mulher de 50 anos, a linguagem é uma, a forma como você se comunica é outra, e um livro que vende para uma mulher de 50 anos não é o mesmo livro que vende para uma de 25, tá? Então, e aí esses exemplos que eu estou dando para vocês são os melhores exemplos que eu tenho para dar sobre a importância do que vocês estão fazendo agora, definindo a persona. Aí vocês vão me perguntar, não, mas a gente nem definiu o produto direito, Seton, a gente está vendo ainda o produto, é isso mesmo. Só que eu coloquei no nosso board lá uma definição preliminar da persona, tá? Nada, pessoal, do que a gente está fazendo é uma pedra assim que está colocando agora que não pode mudar. Tudo pode mudar. A vida é assim, né? Tudo pode mudar. Só que ao exercitarem essa atividade que eu estou passando, vocês vão chegar numa caricatura, num perfil de uma pessoa. E a partir de vocês terem chegado nesse perfil de uma pessoa, vocês podem discutir em grupo, por exemplo, os 4 do grupo do Gabriel, checarem se a persona que eles definiram foi parecida, foi na mesma faixa etária, se saiu com o mesmo perfil. Se saiu, já é um indicativo que todo mundo pensou junto naquilo ali. Feito isso, eu não vou atropelar agora o processo, vocês vão comigo para o mapa da empatia. Quando vocês forem comigo para o mapa da empatia, que talvez não dê tempo hoje, né? Quando vocês forem comigo para o mapa da empatia e para o Canva de proposta de valor, vocês vão levando uma foto, praticamente, da persona que vocês definiram aqui. Agora, usando essa ferramenta, tá? E, mais uma vez, é só uma ferramenta. Se por algum motivo vocês não conseguiram usar, não conseguiram chegar na persona, não tem problema nenhum. Vai acabar a aula, vocês vão procurar outra ferramenta de construir uma persona. Vocês constroem a persona amanhã, depois, e colocam lá no board. O importante é a prática, é entender o que eu estou passando para vocês agora. Ok? Pessoal, tudo certo aí, pessoal? Tá claro para vocês aí? Estão claras as minhas explicações? Vocês conseguiram aí? Eu até parei aqui o meu processo para responder a Thalia, que fez uma pergunta muito, muito legal aqui, importante. Vocês conseguiram entrar? Alguém conseguiu definir a persona? Professor, eu consegui entrar no site, mas eu não consegui ver onde é que eu construo a persona. Tá, mas aí, veja só, Você recebeu o e-mail e você conseguiu entrar no site, né? O que é que você vai fazer, ó? Depois que você fizer isso, vocês entraram aqui em Construa Minha Persona. Aqui, ó. Eu vou entrar aqui, tá? Ó, talvez assim, eu até coloquei vocês para entrarem no site, fazer o registro, mas talvez aqui sem entrar no site a gente já resolva, tá? Estão vendo isso aí? Que está aqui na minha tela? Naquela parte, Construa Minha Persona. Vamos fazer aqui, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vou colocar aqui, João. Aí eu vou colocar João e vou escolher aqui um desses aqui, um avatar desse aqui, tá? Vou colocar aqui João, eu vou até usar a mesma ideia que a pessoa lá do livro, né, que a Roseli falou pra mim. Eu vou pegar aqui esse aqui, por exemplo. Aqui, ó, tem um muito jovem, tem um pouco mais velha, tem um mais velho ainda, né? Então tem alguns perfis que são meio caricatos aqui, né? Então eu vou escolher esse aqui, tem cara de nerd, o João aqui, ó. Escolhi ele aqui, ó. Tá? Porque esta etapa é importante. Então tem um passo a passo a seguir. Pular o modo passo a passo, eu vou seguir aqui. Escolhi o João, ó. Qual a idade dela, tá? Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, 35, 44 anos, tá? Qual o nível de escolaridade mais alto que a sua persona concluiu? Vou colocar aqui superior incompleto, tecnólogo. Eu vou colocar aqui na minha persona, aqui mestrado, bacharelado, tecnólogo. Eu vou colocar aqui bacharelado, tá? Tipo, tem nível superior. Tá? Quando eu vejo que esse momento é muito... Às vezes é meio desanimador para um empreendedor, porque ele diz assim, peraí, mas
eu vou focar nesse público, mas tem tanta gente a mais para vender? Tem. Mas se você conseguir vender para esse perfil específico bem, desenhar o produto, veja que desenhar um produto para uma pessoa que tem uma determinada característica é muito mais fácil do que você desenhar um produto genérico para todo mundo, para homem, mulher, de várias idades. É muito complexo isso. Então, vou seguir aqui, tá? Na construção da persona. Qual o setor em que ela atua? Ó, ele colocou aqui vendas, finanças, indústria. Eu vou colocar aqui tecnologia, tá? Escolhi aqui uma coisa. Qual o tamanho da minha organização? Autônomo, 1 a 10 funcionários, eu vou colocar aqui, tá? Vamos supor a minha, sou eu sozinho, então uma pessoa. Aí eu estou criando aqui, ó. Mais um passo. Qual é o título do seu cargo? Oi. Uma dúvida, essa persona aí seria a minha individual ou eu tenho que pensar ela em grupo? Vocês vão pensar, vocês vão preencher individualmente, como eu estou fazendo aqui agora. Mas, veja, no que eu estou preenchendo aqui, eu estou pensando no empreendimento que está na minha cabeça, que eu estou construindo. Tá certo? Para que vocês pensem, eu quero que vocês façam individualmente, mas pensando no negócio do grupo. Tá? Entendeu, Anne? Tem um grupo lá de 4 pessoas, né? Que eu coloquei lá, o Gabriel, Chayane, a Lisandra e a Thalia, num grupo. Eles 4 vão fazer esse exercício separados, cada um no seu computador, e, de preferência, ainda nessa aula, a gente vai ver os 4 deles, tá? Porque eles já apresentaram na aula passada e a gente vai ver se eles construíram a mesma persona. Entendeu, Anne? Tá claro? Entendi, professor. Pronto, eu vou colocar... Sim, obrigada. Qual o título do seu cargo? Eu vou colocar aqui um CEO, bem bonito aqui. Como o seu trabalho é medido, tá? Eu vou colocar aqui faturamento, tá? Vou colocar aqui faturamento, uma medida de a quem ela se reporta, tá? A quem ela se reporta. Por exemplo, eu tô entendendo aqui, né? Que é a persona, né? Sua carreira, a quem ela se reporta, por exemplo, CEO, vou colocar aqui CEO, tá? Quais os seus objetivos e motivações? Ele está colocando exemplos aqui, tá? Ó, por exemplo, geração de leads, receita. Eles são uma empresa de marketing digital. Se eu entrei lá, eu estou com um objetivo específico. Ele está dando sugestões ligadas a marketing digital, tá certo? Eu vou colocar aqui gerar receita. É o meu objetivo principal, tá? Quais são os seus maiores desafios? Relacionamento e comunicação com o cliente, moral dos funcionários, comunicação, gestão de projetos, desorganização. Eu vou criar aqui, sei lá, comunicação e recursos, tá? As características do trabalho. Na verdade, aqui aqui são as características, né? Ó, por que esta etapa é importante? Compreender os objetivos, desafios, responsabilidades do dia a dia da sua buyer persona indica o que você pode fazer para ajudá-la a superar os obstáculos e simplificar seus fluxos de trabalho. Também ajuda você a desenvolver empatia, o que é uma força poderosa quando se trata de motivá-los a tomar uma atitude, tá? Então, aqui, na verdade, o objetivo da pessoa, tá? Da persona. Então, eu estou colocando aqui, eu estou chutando aqui algumas coisas, né, para ela. Quais são as suas responsabilidades no trabalho? Eu vou colocar aqui empreendedor, tá? Vou colocar aqui empreendedor, que a minha persona, tá? Para quem eu estou pretendendo vender um produto. Como ela trabalha, tá? Quais as ferramentas que ela usa ou são necessárias para realizar seu trabalho? Aí ela usa, vou colocar aqui e-mail, tá? Programas de processamento de texto, por exemplo, colocar esses 2 só, tá? Sistema de contabilidade e livro de registro. Eu vou colocar que ela usa isso também. Ó, como ela prefere ser contactada por fornecedores de outras empresas? Eu vou colocar aqui e-mail, tá? E-mail e pessoalmente. Vou seguir. Onde ela consegue informações para o trabalho, tá? Por exemplo, ela faz cursos online, ou participa de conferências, tá? Ele tá colocando aqui, né? Eu vou colocar assim, cursos online e internet, tá? Internet. Aqui um ponto importante, ó.
de quais redes sociais ela faz parte. Aqui tem mais um fato que é muito importante, inclusive na hora do marketing digital, porque vocês já percebem claramente, pela intuição e pelo que vocês veem no dia a dia, que o Facebook ele tem um público diferente do Instagram. Vocês percebem isso? Sim. Por exemplo, dê um exemplo, João. Qual é a diferença entre o público do Facebook e do Instagram? Geralmente o povo do Facebook é mais velho, né? O Instagram acaba sendo pessoal mais jovem. Exatamente, exatamente. Aí quando você vai para o LinkedIn, qual é o tipo, o que é que diferencia, por exemplo, para quem conhece, né? Eu vou falar aqui. Quem está no LinkedIn, qual é a diferença, por exemplo, entre quem está no LinkedIn e quem está no Instagram e no Facebook? Acho que quem está no LinkedIn é um pessoal mais focado na carreira, desenvolvimento, essas coisas. Perfeito. Perfeito, Yané. Perfeito. Então, aí o que acontece? Quando a gente for para o marketing, quando a gente for fazer a campanha de marketing digital, certo? Se o meu público-alvo é um público mais jovem, eu vou investir recurso aonde? Nas minhas campanhas. No Instagram. No Instagram, não está aparecendo aí, mas tem o TikTok, né? Tem outras redes sociais. Então, veja que tudo na vida, inclusive no empreendedorismo, são escolhas. A gente não vai chegar, por exemplo, um produto, é um produto que a gente vai fazer só, e na hora de fazer a divulgação, a gente conhecendo a persona, a gente escolhe corretamente qual a rede social que a gente vai fazer o marketing digital. Porque se você quer vender uma coisa que é para jovem, ou para gente que não tá muito interessado, por exemplo, na carreira, faz sentido você divulgar no LinkedIn? Faz sentido você gastar dinheiro anunciando lá, porque tem lá o LinkedIn Ads, eles têm anúncio, tem o tempo todo, todos eles ganham dinheiro com anúncio. Tá? Então, é mais uma coisa aí que é a importância. Eu vou colocar aqui o meu caso, tá? Vou pegar aqui, eu vou botar aqui LinkedIn, Instagram também, vou colocar. Tá? Aqui é um exemplo que eu estou dando, né? Então, ó, era isso que eu queria chegar, pessoal. Eventualmente, eu posso até ter errado algumas escolhas que eu fiz aqui. O objetivo não é sair exatamente com a minha persona. O objetivo é mostrar para vocês um método de construção, tá? Então, tem aqui, ó, João. Na verdade, eu respondi que era CEO, eu estava respondendo como se fosse eu, mas na verdade não é ele, tá? O João, que é CEO de alguma empresa, ele tem a idade entre 35 e 44 anos, ele é formado, ele está nessas redes sociais, ele gosta do setor de tecnologia, a organização dele está entre 1 e 10 funcionários, e aqui está o restante das características dele. Entenderam aí, pessoal, a ideia da construção de uma persona na prática? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. É que é a seguinte, a empresa do meu grupo seria mais ou menos dar aula de inglês para o vocabulário da engenharia. Aí a minha persona, ela seria o estudante ou o professor que daria a aula? Aí é que tá. Quem é que tá? Foi o Leonardo que falou, né? Leonardo. Léo, é o seguinte, essas definições você vai fazendo à medida que a gente for construindo aqui. O cliente, quem é o seu cliente, quem você quer atingir, por exemplo, você vai montar uma escola de inglês, certo? Uhum. Você precisa de professor e de aluno, concorda comigo? Exato. Então você tem duas personas. Uhum. Tá certo? Porque você vai contratar professores e você vai precisar ter alunos para sua escola. Exato. Então, a pergunta foi excelente, tá? E porque senão vocês iam ficar pensando que só pode ser uma persona, não, podem ser duas. Mas percebam que não são duas pessoas, o caso do Leonardo, não são duas pessoas porque ele quer atingir dois públicos e quer ampliar o mercado dele, não. O caso dele é que, de fato, ele precisa do professor, o professor é cliente dele e vai ser parceiro, colaborador, mas ele e o professor precisam de alunos, tá? Então, você pode definir o perfil, inclusive, do professor.
tá? Tá respondido aí, Léo? Entendi. Beleza? Então, veja, essas dúvidas que você vai ter, elas vão aparecer na hora da construção do Canvas, da proposta de valor e do mapa da empatia também, tá? Então, quando vocês estiverem lá no Canvas, eu vou chegar lá também, os post-its coloridos, tá? Eles são importantes, a cor tem um significado, tá? Quando a gente chega lá, por exemplo, no mapa, no Canvas de modelo de negócio, por exemplo, em segmento de cliente, na verdade, no Canvas todo, o caso do Leonardo, ele pode colocar no Canvas uma cor o professor e na outra cor o aluno. Certo? Então, veja que os post-its coloridos fazem sentido e vão gerar uma planilha no final. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, pessoal? Veja que as perguntas, tanto a da Thalia quanto a do Leonardo agora, foram excelentes, né? Eu consigo até me expressar um pouco melhor quando vocês perguntam, tá? Eu tenho, professor, uma. Porque, tipo, o que eu sinto que a gente tá fazendo beleza, eu concordo que com isso a gente está fazendo a construção de uma persona, mas eu acho que na prática, o senhor pode me corrigir qualquer coisa, não sei se iria funcionar exatamente assim, porque eu acho que a gente também não teria esses dados, né? Então eu acho que a gente também não pode tirar que quer atingir esse público se a gente não sabe se é de fato esse público que vai estar querendo isso. Então a percepção assim, que eu trago é que talvez não tem que ser um processo apenas pela gente, né? Tipo, é aquilo que você estava comentando até pelo mapa da empatia, tipo, começar empatizando o ambiente aí você vai estar situado para partir daí ter os dados necessários para traçar a sua persona, sabe? Não sei se eu fiquei claro, mas o que eu senti é que talvez tenha ficado mais só... Claríssimo. A sua dúvida para mim está claríssima, tá? Eu vou tentar também ser claro na resposta. Então, veja que eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou dar um zoom aqui, tá? Marcos, está vendo que eu coloquei aqui definição preliminar da persona? É preliminar. Então, vocês fizeram... Eu vou fazer uma comparação aqui com cálculo numérico, tá? A gente está fazendo uma aproximação inicial. A gente está dando um chute inicial. Por quê? A gente está modelando um negócio, tá? A gente não sabe. Talvez alguns de vocês já tenham a persona mapeada. Mas eu estou partindo do princípio de que vocês não têm nada. E vocês vão construindo uma persona, por exemplo, eu já criei um problema para você, agora, que você já está em dúvida. Ou seja, antes dessa aula, você não tinha pensado nem em construir uma persona. A persona que vocês vão construir, que vocês estão construindo agora, ela vai até o dia da abertura da empresa? Não necessariamente. Vocês, mais adiante, vocês vão dizer, não, ali a gente fez aquilo, o negócio nosso não estava tão bem amadurecido. Vamos refazer, pessoal, não é assim. Entendeu, Marcos? Entendeu que é uma aproximação, a gente não está definindo exatamente. Acho que o Marcos não tá ouvindo. Ou não entendeu. Não entendeu, Marcos? Se não entendeu, oi? Então, nesse caso, assim, para criar intriga, a gente determina o público-alvo, né? Só que o mercado também nos dá um feedback sobre quem realmente precisa desse produto. Sim. A gente vai chegar no mercado. Vocês estão ansiosos. Certo? A gente vai chegar. Veja que é um passo a passo, a sequência. Vocês estão vendo esse mapa da empatia aqui? Esse que está aqui? Então, entendam agora por que vocês vão definir a persona. Pode clicar aí no meu rosto aí, que vocês vão vir para essa tela aqui. Que é a que está aqui. A partir do momento que vocês definiram um público-alvo, uma persona que tem idade, que tem classe social, que tem sexo, que tem uma caricatura,
a gente vai colocar os post-its aí. O que é que ela pensa e sente? O que é que ele vê? O que é que ele fala, diz e faz? O que é que ele ouve? Tá? Então, fica muito mais fácil eu ir para esse quadro com a fotografia de uma pessoa para eu começar a pensar. E aí vocês vão preencher esse quadro. Mas eu vou seguir aqui, ó, nesse outro canvas aqui, tá? Que eu cheguei a mostrar na aula passada. Ó, vocês vão entrar nesse cara aqui, ó, esse canvas da proposta de valor, tá? Ele é, inclusive, para mim, mais importante do que o mapa da empatia aqui em cima, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, o mapa da empatia. Eu coloquei 2 vídeos aqui. Tem um vídeo aqui do lado em inglês. Eu não vou clicar nele agora, vocês devem clicar depois. Tem um vídeo em inglês e tem um vídeo em português, tá? A explicação que eles fazem sobre o mapa da empatia, cada um tem a sua explicação, tá? Inclusive, talvez seja um pouquinho diferente um do outro, tá? Mas são vídeos curtos, vocês vão ter uma explicação clara de como construir isso aqui, tá? O meu foco principal é este cara aqui de baixo. É o canvas da proposta de valor, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Veja que aqui tem 2 áreas. Vocês vão, a princípio, tipo, esquecer essa área que tá aqui, ó. Tem aqui uma área proposta de valor, tá? Que tá aqui do lado. Que tem produtos e serviços. Percebam que produtos e serviços vocês já desenharam lá na outra atividade que eu fiz, só que a gente vai esquecer produtos e serviços agora. A gente usou produtos e serviços para identificar que alguém tem um problema e eu tenho noção de qual produto e qual serviço eu vou desenvolver para esse cliente. Aí eu coloquei vocês agora para fazer outra atividade. E vocês vão esquecer esse lado de cá do Canvas. Vocês, de alguma forma, vão esquecer produtos e serviços. E vocês vão focar aqui nesse círculo, ó. Nesse círculo aqui. O que é esse círculo? Tá? Aqui não se pensa aqui em produto. O que é que se pensa aqui? Se pensa aqui nesse quadro, tá? Em quais são... ele chama de tarefas do cliente, mas na verdade não são exatamente tarefas, tá? O Eduardo Bisotto, que é da Fundação CERT, que é ele que gravou esse vídeo aqui, ó, vocês vão assistir depois esse vídeo, quando terminar a aula. Deixa eu ver aqui o vídeo dele. Aqui, ó. Então, vocês podem se inscrever nesse canal, é o canal Programa Centelha, que é um programa da Fundação CERT. O Eduardo Bisotto dá uma explicação muito boa sobre isso aqui. Então, eu vou pegar até o mesmo exemplo dele. Por exemplo, os trabalhos do cliente. O que é que são esses Customer Jobs? Aqui tem uma descrição, ó. As tarefas descrevem um problema importante que seus clientes estão tentando resolver no trabalho ou na vida. Podem ser tarefas que estão tentando realizar e concluir para solucionar os problemas que estão tentando resolver ou as necessidades que estão tentando satisfazer, tá? E aqui tem os tipos de tarefa, ó. Tem tarefas sociais, emocionais, funcionais e de apoio. O que é cada uma delas? Tá aqui para vocês lerem o que é cada tarefa. O Bisotto dá um exemplo lá, que é o seguinte. Ele dá um exemplo assim. Uma tarefa que o meu cliente faz, por exemplo, é cortar a grama. Ele dá esse exemplo. Ele precisa cortar a grama. É uma tarefa que ele está fazendo todos os dias na casa dele. Só que quando a tarefa de cortar a grama, não é ela que a gente vai colocar o post-it aqui. Quando ele realiza a tarefa de cortar a grama, o que é que ele está querendo com a tarefa? O que é que ele está querendo ganhar com a tarefa? Ele está querendo ganhar... ele quer limpeza, tá? Ele quer que a casa dele fique limpa. Então, ele está gerando... A tarefa que ele está fazendo
tem um valor para ele, vai gerar alguma coisa social, emocional, funcional ou de apoio. Tá? Vocês só vão entender perfeitamente tudo quando vocês colocarem a mão na massa e forem fazer isso aqui. Vai ter dúvida? Vai. Na hora que tiver dúvida, vai me perguntar. Tá? É preciso realmente entrar aqui. Aí o que acontece? Vocês vão assistir esse vídeo do Bisotto, tá? Aqui em cima. É um vídeo de 6 minutos, tá? 6, 7 minutos. Depois vocês vão ler essas tarefas aqui, ó. Para essa parte aqui, tem a descrição, tem os tipos de tarefas e tem o que eu falei na aula passada, que é isso que está aqui. Lembra que eu disse para vocês o seguinte: no mundo onde o Google tem todas as respostas, o que é mais importante é construir bem as perguntas. Tá? Se vocês responderem essas perguntas que estão aqui para quem vocês pensaram que vai ser o cliente de vocês, a resposta a essas perguntas é o que vocês vão colocar de post-it aqui, nesse quadro. Nesse quadro que está aqui. Tá? Aí você vai me perguntar: professor, eu preciso responder, botar um post-it para cada pergunta? Não necessariamente. Aqui é um método que está sendo apresentado para vocês para facilitar a construção. Se algum de vocês acha que consegue, que já sabe, que já tem experiência, que já fez isso em algum lugar, se já entendeu e quer começar por aqui, colocando post-it aqui nesse cara aqui, no perfil do cliente, é um problema de vocês. Beleza, vocês fazem. Começa a construir. Só que para quem não sabe, quem nunca fez, vai ter que ler aqui, vai ter que tentar entender isso que está aqui e vai tentar responder a essas perguntas que estão aqui. Um detalhe que eu falei na aula passada, não que eu me sinta inferior, nem nada disso, mas essas perguntas que estão aí, eu não as tirei da minha cabeça. Essas perguntas que estão aí, elas foram construídas pelo criador do Canvas da proposta de valor. Quando ele construiu o Canvas, ele pensou nessas perguntas. Então, ele faz consultoria de construção de Canvas para a empresa, e quando ele entra na consultoria, se vocês forem fazer uma aula com ele algum dia na vida, eles vão te fazer essa pergunta aqui. Tá? Então, quais economias fariam seu cliente feliz? Por exemplo, que economia em termos de tempo, dinheiro e esforço eles valorizam? Tá? Veja que é um exercício que exige pensamento, estudo, leitura para chegar aqui e colocar o post-it certo. Tá? Um post-it que seja adequado. Eu vou ficar somente desse lado de cá hoje do Canvas. Na aula que vem a gente continua no próximo. Tá? Então, veja. Todo cliente, toda pessoa, ela tem... quando ela compra algum produto ou serviço, quando ela contrata algum produto ou serviço, tem duas coisas que ela sente. Ela sente dor, tá? Ou ela busca ganhos, tá certo? Então, o que a pessoa... Quando vocês colocarem aqui quais são as atividades que eles fazem, que eles realizam no dia a dia, quando a gente realiza uma atividade no dia a dia, a gente está buscando sanar uma dor ou a gente está buscando um ganho, tá certo? Eu vou pegar o exemplo dessa disciplina. Vocês voluntariamente se inscreveram na disciplina Empreendedorismo e Inovação, tá? Eu mapeio, eu sei que vocês têm uma dor, tá? Vocês, por exemplo, vou pegar aqui, se eu tivesse que colocar aqui um trabalho de vocês, né? Criar uma empresa, tá? Criar uma empresa. Isso vocês querem fazer, tá? Isso é um trabalho. Isso é um trabalho de vocês que vai colocar vocês em outro nível. Qual é a dor que vocês têm? Dores que vocês têm, né? Poucas oportunidades, vou colocar aqui, de aprender sobre na universidade, tá? Se eu estivesse fazendo o meu
Canvas aqui para vocês agora, era isso que eu estaria escrevendo aqui, nas dores. É uma dor. Vocês dizem, não sei, eu não sei administração, é uma dor que vocês têm. Quando eu sou professor de vocês, né? Na verdade, eu tenho vocês como meus clientes, usuários, pessoas que estão... Eu preciso atender a algumas dores que vocês têm, ou mesmo não é dor, porque, por exemplo, querer criar uma empresa, será que é mesmo uma dor efetiva? Será que é um problema que vocês realmente têm? Pode ser, mas... Vocês podem estar procurando algo mais, que não é necessariamente uma dor, é ganho, tá? Vocês podem aqui, né? Qual é um ganho que vocês podem estar buscando? Vou colocar aqui um ganho real. Vocês estão procurando mais uma alternativa de sobrevivência mesmo, tá? Sobrevivência, tá? Ou seja, ser remunerado. Vocês têm várias formas, tá? De, vamos dizer assim, ganhar dinheiro quando terminar o curso de graduação, tá? E vocês podem trabalhar na consultora, vocês podem fazer várias coisas. Só que vocês vão ter um ganho a mais fazendo essa matéria, porque vocês sabem um caminho para construir uma empresa. Então isso é um ganho para vocês. Pode ser uma dor, pode não. Tá? Até o Bisotto dá um exemplo bem interessante, né? no vídeo, que eu já estou fazendo spoiler do vídeo dele. Ele dá um exemplo que é assim. O cara que compra uma Ferrari, ele tá com alguma dor, gente? Certo? A Ferrari tem cliente? Tem. A Ferrari tem uma persona? Tem. É dor. Ou ele está buscando alguma coisa, vamos dizer assim, que é supérflua, que é um negócio que não necessariamente precisa, ele quer ter um ganho, ele quer ganhar o quê? Ele quer status, ele está buscando algum ganho, e esse ganho que o seu cliente está buscando, vocês vão colocar aqui, nessa parte, tá certo? Então tem essa parte primeiro, e depois a parte de dores e a parte de ganhos. Aqui vocês podem fazer simultaneamente, tá? A única coisa que vocês não podem fazer é começar por aqui, tá? Se vocês começarem por aqui, por essa parte, vocês vão estar desenhando um produto ou um serviço sem que vocês tenham mapeado necessariamente quem é o cliente que você está querendo solucionar, tá? Na hora, o Marcos Vinícius fez uma pergunta importante, né? Na hora que ele vier para cá, com uma persona que saiu ali de forma meio aproximada, ele pode concluir, não, peraí, essa persona que eu criei lá, aquela ali não saiu do jeito que eu estava pensando, não. Não é essa não, a persona não. Então, veja, a persona é uma parte do processo para ajudar vocês, para quando vierem para cá, segmentar pelo menos uma faixa etária, gente. Tá? Se depois vai ser outra persona, se vocês vão voltar para o processo de criação de uma persona depois, é outro problema. Entendam que é um método. Tá certo? É um método. Então, é por isso que tem uma outra coisa que é bem importante, aí o Felipe está dizendo aqui, não temos dinheiro também, é um problema, é uma dor, né? Exatamente, é uma dor, tá? Então, veja, esse exercício que eu estou fazendo com vocês, né? Eu preciso, veja só, eu tenho 50 anos, tá? 51 anos. Vocês têm entre 20, né, entre 18, aí, 19 e 25 anos, na média, tá? Tô pegando uma média aqui. Vocês têm uma série de dores que eu não sei mais. Por quê? Porque já faz tempo que eu tive na posição de vocês. Eu tenho noção? Eu tenho. Mas para eu construir um produto específico para vocês, eu tenho que parar. Né? Eu tenho que fazer uma pesquisa na internet, é um dos caminhos. Tá? Eu tenho a consulta... Veja, lembra que eu fiz alguns questionários com vocês já? Imagina vocês fazerem um questionário daqueles que eu fiz com vocês, perguntando informações. Eu perguntei para 48 pessoas que estão aqui na turma, inscritas. Imagina na internet a gente fazer uma pesquisa e divulgar a pesquisa e conseguir obter o resultado de 10 mil pessoas. Imagine 10 mil pessoas, Marco, dizendo para você assim, o produto que eu quero é esse aqui. Entendeu? E você pegando a faixa etária das pessoas e o mercado, que aí eu acho que faz muito sentido o que você me perguntou, porque precisa ir para o mercado.
tá? A gente não está indo para o mercado agora, isso pode mudar tudo depois que a gente for para o mercado, mas a gente está fazendo isso para depois a gente ir para o protótipo do negócio, para a gente gerar um MVP e colocar esse MVP no mercado. A gente pode colocar um MVP no mercado que a gente diga assim, rapaz, esse produto falhou. As pessoas, a gente fez alguma coisa errada, a gente desenhou o produto para o cliente errado, a gente fez a propaganda errada, a gente fez alguma coisa errada. Então, o processo do empreendedorismo ele é cíclico, tá? A pergunta do Marco foi top aí nesse sentido. Por quê? A gente está fazendo as coisas, eu e vocês, se abstraindo do mercado que é quem vai comprar, tá? O mercado é quem vai comprar. Só que o que é que eu estou fazendo de exercício com vocês? Eu comecei a aula, essa aula trata sobre empatia e a gente está tentando desenhar quem é o cliente que a gente ainda não sabe, mas é uma parte fundamental do processo. Tá certo, pessoal? A gente, eu passei do tempo aqui, né? Eu planejei hoje um pouco mal a aula, né? Assim, acho que passei do tempo. Mas vocês fizeram 3 perguntas interessantíssimas para mim durante a aula e eu acho que deu uma clareada para todo mundo. Não dá tempo agora da gente fazer o que eu planejei, que é olhar, né, as personas aí que o Gabriel, o Lisandra, a Chayane fizeram, mas a gente pode fazer isso em outro momento, tá bom? Tá todo mundo tá entendido, pessoal? Aí vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para minha tela aqui. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao assunto de hoje? Mas assim... Desculpe se a pergunta for recorrente. Para postar onde o cliente, eu esqueci o nome agora. A persona. A persona... colocar onde que você está falando é o quê? É colocar onde o quê? O PDF que a gente cria. Não, aqui, assim, você não vai criar PDF. O que é que você vai fazer? Lá no grupo, tá? Eu vou voltar aqui agora, pergunta boa também, porque essas dúvidas acabam sempre ficando. Deixa eu voltar aqui na tela aqui do Mac aqui. Voltando aqui, ó. Aqui, tá bom? Aqui, ó. Vou pegar de novo o exemplo do Gabriel aqui. Todo mundo fez um desse, tá certo? Todo mundo tem um desse aqui, ó. Um desse aqui. Todo mundo tem um desse. Então, vocês vão criar... Eu vou colocar aqui um frame aqui. Tá? Eu vou colocar um frame aqui, ó. Colocar aqui embaixo esse frame. Deixa eu ver aqui. Aliás, não estou conseguindo colocar o frame aqui. Eu vou colocar aqui... persona. Então, a fonte está muito pequena. Deixa eu aumentar aqui porque essa questão da fonte é importante aqui no persona, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, tá certo? É aqui que vocês vão colocar, ó. Vocês vão fazer isso. Eu vou voltar lá para aquela persona que eu criei aqui aleatoriamente, né? E até não está correto, mas eu vou pegar aqui ela. Deixa eu ver se aparece, se ela tá aqui para mim, ó. Por exemplo, vocês podem pegar isso aqui, ó. Visão geral da minha persona. Tem a opção aqui, percebam que tem a opção aqui de fazer até download e exportação, ó. Tá vendo? Só que para fazer o download ele pede a inscrição. Aquele registro que vocês precisariam fazer, tá? Então, vocês vão pegar isso, eu peguei aqui, ó, coloquei no meu... Dei um print screen aqui na tela. E vocês vão fazer isso aqui. Tá? Não tem pergunta recorrente, Arthur. Tem que fazer as perguntas porque não fica dúvida. Você foi muito boa também a sua pergunta, tá? Aqui, ó. Só que tudo que a gente está fazendo agora, pessoal, aqui, tá? O prazo é daqui a 15 dias. Não é para sair da aula agora com a persona correta. Inclusive, assim, a ferramenta que vocês vão usar para definir a persona... Vocês podem selecionar na internet, não precisa ser necessariamente essa. Eu vou colocar na nossa plataforma 3 possibilidades diferentes de se construir uma persona, tá certo? Eu tenho 3 links aqui, diferentes, de lugares diferentes, e vocês escolhem. O que é importante é que vocês tenham pelo menos 1 ou 2 personas, por exemplo, no caso do Leonardo. Tá? Não tem problema, cria 2 personas e traz para cá. Aí, a partir disso... Os grupos, aí o detalhe que é importante, né? Eu sei que está passando aqui, mas vai ficar gravado. Vocês, quem precisar sair, pode sair agora, pessoal. Não tem
Eu sei que tem um horário e tudo, mas a aula fica gravada, fica tudo... Vocês podem assistir depois, né? Para não ficar dúvida aqui. Então, ó, o que é que eu fiz aqui, pessoal? Vamos lá. Existe... A gente tá numa bifurcação aqui agora, que é o quê? Acabou o trabalho com aquela equipe, tá? Acabou o trabalho com aquela equipe que a gente teve até hoje. A data da entrega do trabalho. A partir de amanhã, essa persona, na verdade, eu quero que seja construído... o passo 1 é o quê? Preencha, se não tiver preenchido ainda, quais são, né? Aqui, ó, o Felipe está aqui na minha frente, eu não estou conseguindo ler aqui o quadro da atividade 03 com nova equipe. Por exemplo, quem for manter a equipe, já está com a equipe montada e já está com o quadro feito. Por exemplo, se o Gabriel aqui for manter a equipe dele, ele já está com o quadro feito, vão fazer a persona e vão colocar aqui embaixo, tá? Quem vai ficar daqui para frente individual, já está com o quadro individual feito, aí faz a persona do individual. Aí é critério de vocês, fazer sozinho ou em grupo, como eu coloquei na aula passada. Tá? Aí o segundo passo, quem é que vai falar? Quem fala, pode falar. Professor, no caso, a gente vai botar a persona ali embaixo, mas se o grupo são de 3 pessoas, que é o meu caso, aí a gente vai colocar as 3 personas ou vai escolher uma das 3 que tiver mais a ver? Uma persona só. Cada empresa... Boa pergunta também, Yané. Cada empresa, uma persona só, tá? A ideia de cada um fazer uma persona diferente no grupo foi aqui pra gente ter uma dinâmica diferente na aula, tá certo? Na hora que tiver valendo, que é a hora do trabalho, cada sociedade que a gente está montando aqui, cada grupo aqui, vai ter uma única persona. Ou mais de uma, no caso do negócio ter efetivamente 2 tipos de clientes diferentes, tá? Tá claro, Yané? Então, o passo 2 aqui, ó, definir a persona preliminar. Cliente fictício. Tá? É um cliente fictício para o novo negócio. O terceiro passo, construir o mapa da empatia para o novo negócio. O mapa da empatia é esse aqui de cima. O que é que o seu cliente, o que é que ele ouve, o que é que ele vê, o que é que ele sente, né? Tá aqui em algum lugar, deixa eu voltar aqui, porque o board tá gigante aqui, ó. Tá aqui embaixo, desculpa, aqui, ó. O mapa da empatia. Preencher esse mapa. Esse exercício aqui é importante, tá? Então, pensar qual é a frase que ele diz, tá? Isso é muito importante, escrever a frase que o seu cliente diz. Ele faz, eu não consigo aprender alguma coisa. Por exemplo, o caso do Leonardo, né? O cliente dele diz assim, cara, eu não consigo aprender inglês. Eu estou fazendo engenharia, eu não consigo aprender inglês. O que é que ele diz? Eu não consigo aprender inglês. O cara tem uma crença limitante. Ele acha que ele não consegue aprender. Então você escreve qual é a barreira, o que é que ele diz efetivamente, entendeu? Até porque essa frase que o cara diz assim, eu não consigo aprender inglês, já tentei várias vezes e eu não consigo, é uma coisa que o próprio Leonardo, quando ele montar a escola dele, vai ter que trabalhar, porque isso é uma objeção de compra que ele vai ter. Porque na hora que ele divulgar, tem um monte de gente que não acredita mais que pode aprender inglês. Só que na escola dele vai poder. Então ele vai ter que quebrar essa resistência na hora da propaganda. Entendeu como as coisas fazem sentido, como faz sentido o mapa da empatia, como faz sentido achar a persona, porque isso muda a forma de divulgação, de marketing no final, tá? Então, só para concluir aqui, voltando, né? Voltando para o nosso guia aqui, o passo a passo, né? Então, construir a proposta de valor para esse cliente, lado esquerdo do canvas da proposta de valor. Então, tem um lado direito, que é esse aqui, tá? Cadê ele aqui? Pronto, ó. O que é que eu pedi para vocês preencherem? E eu vou pedir que vocês sejam disciplinados nesse sentido, tá? Esse quadradinho aqui, vocês esquecem, não coloquem nenhum post-it nele durante uma semana. Uma semana, tá? Foquem nesse mapa da empatia e nesse lado aqui, perfil do cliente. Depois que vocês estiverem enjoados desse perfil do cliente, do mapa da empatia,
e vocês tiverem discutido, não é isso não, e agora sim, agora eu tô com isso aqui feito. Aí sim, aí a gente vai passar para o outro lado, tá? Porque tudo, pessoal, faz muito sentido, tá? Só para fechar aqui, ó, esse lado, por que faz sentido? Veja só que coisa legal. Vocês vão criar produtos e serviços não aleatórios, pensando que, eu acho que ele tem essa dor, não. Veja, cada post-it desse aqui, ó, cada remédio, isso aqui é um analgésico, é como se fosse um remédio analgésico. Esse post-it aqui é um post-it que resolve essa dor aqui. Esse post-it aqui, o que você vai escrever aqui de ganho, esse produto resolve essa dor, que é essa aqui. Resolve esse ganho, dá esse ganho ao cliente, que é esse aqui. Esse produto resolve esta dor aqui, porque ele faz isso aqui. Entendeu? Um espelha o outro. Aí sim, depois que vocês estiverem com quais são, o que dor você resolve, qual é o ganho que o seu cliente quer, você vai desenhar o produto e você vai ter que ter assim, esse produto está resolvendo essa dor aqui, esses produtos aqui estão criando esses ganhos. Vocês entenderam, pessoal, que tem uma lógica que é assim, o produto ser pensando antes do cliente e não começar pelo produto. Você não pode começar alguma coisa, não, eu vou desenvolver esse produto aqui, não é só isso. Tem que fazer uma análise de mercado, tem que ver os concorrentes, só que isso é um passo a passo, eu não posso esgotar o assunto todo e a gente não pode montar a empresa num dia de aula aqui, né? Tá bom? É um passo a passo, é um processo. Beleza, pessoal? Tudo certinho aí? Professor, uma última coisa, só relacionada a quem está individual, já que agora tem essa possibilidade de opção, já pode colocar no board individual para ser avaliado posteriormente? Exatamente. Quem a partir daqui, pessoal, só tem trabalho em grupo quem optar por trabalhar em grupo. Quem optar por trabalho individual, a minha sugestão, inclusive, Matheus, é que cada pessoa, eu vi que já teve gente que fez isso, tá? É que cada pessoa traga todas as informações que são individuais para o seu board. Pega a primeira atividade que está naquele board gigante lá, traz para o seu board individual, traz a outra atividade que está também nesse board, essa que está aqui, traz para o individual, entendeu? Todo mundo vai ficar muito mais organizado se fizer isso. Por quê? Mesmo que vocês forem trabalhar em grupo, a minha recomendação é façam os boards individuais, tá? Porque quando terminar o curso, como eu falei na última aula, vocês vão olhar para o board individual de vocês e vão ter a seguinte sensação: gente, eu fiz isso tudo na disciplina, fez. É isso mesmo. Tá? Então, eu quero que vocês tenham uma noção do todo no final, tá? Então, se cada um de vocês puder fazer o board individual, eu recomendo por organização, tá? Na hora de corrigir os trabalhos, dar as notas, quem tiver o trabalho em grupo, eu vou fazer a correção do board em grupo, tá? Quem for individual, vai ter a correção individual. Tá entendido, Matheus? Ou ficou alguma dúvida, pessoal? Perfeito, professor. Obrigado. Tá? Então, mais alguma pergunta? Mais alguma informação? Professor. Oi, João. Só para esclarecer um pouco. No caso, a nota até o final do dia de hoje, né, que o senhor vai corrigir amanhã, com os grupos que já foram formados e tal, o senhor vai permanecer e quem quiser formar um novo grupo pode refazer aquela atividade 3 e daí dar continuação, não é isso? Isso mesmo. Então, hoje, até meia-noite, os trabalhos todos encerrados, até a atividade 3, com o grupo que estava. Tá? Encerrou. A partir de hoje, esse trabalho de hoje já é um novo board. Individual, aí sim, um individual em grupo nesse novo trabalho conjunto. E a partir das próximas semanas, eu não vou mais voltar nesse board aqui.
eu já vou trabalhar com vocês nos boards individuais, tá? Porque vocês já podem trazer algumas coisas feitas, né, das equipes, podem me perguntar durante a semana, tá? Podem me perguntar no final de semana, podem me perguntar assim, eu não sei se eu consigo responder na mesma hora, mas eu posso entrar nos boards de vocês e corrigir coisas durante o processo, tá? Quem deixar para fazer o board final na véspera, vai ter a resposta minha só na véspera. Se não, se me marcarem nos boards, Tom, eu tô com uma dúvida aqui. Evita tirar dúvida, pode tirar pelo WhatsApp? Pode. Mas agora, como a gente já tá com o board, entra lá, comenta e marca o meu nome, que vai aparecer aqui, gente. Quando aparecer aqui, que eu entrar no computador, eu vou lá direto na dúvida. No board específico. Tá legal? Legal. Ô, professor, Oi. No caso, para o senhor saber quem está em individual ou em grupo, é bom a gente botar tipo assim no topo do individual, fiz em grupo ou alguma coisa assim. Boa ideia, boa ideia. No individual, coloca lá, eu tinha colocado isso na aula passada, eu acho. No board do trabalho de agora, cada um vai colocar, professor, um aviso lá, o meu grupo, assim, o meu trabalho é individual. Ou o meu trabalho é em grupo e o meu grupo tem fulano, beltrano e cicrano. Pronto, certo. Tá? Então confirma isso, porque eu vou precisar daqui pra frente me concentrar só nos boards certos, senão vai ficar aí trocentos quadros aí para eu poder me encontrar em tanto quadro, porque tem vocês, tem a turma de administração, então é uma ciência aqui. Beleza? Tranquilo, professor. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado mais uma vez e até a próxima terça-feira. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Bom final de semana para todos aí.